Olá, boa tarde. Terça-feira, 25 de junho. O Senado agora está começando. A proposta da presidente Dilma Rousseff de convocar um plebiscito que autorize a reforma política por meio de uma Assembleia Constituinte não é consenso entre os senadores. A necessidade da reforma é defendida por todos. A discordância está na convocação do plebiscito. No discurso para governadores e prefeitos, a presidente defendeu uma Assembleia Constituinte exclusiva para mudar a legislação eleitoral. Quero, nesse momento, propor o debate sobre a convocação de um plebiscito popular que autorize o funcionamento de um processo constituinte específico para fazer a reforma política que o país tanto necessita. No Senado, a oposição reagiu. O presidente nacional do PSDB disse que o governo tem maioria no Congresso para fazer a reforma política, sem necessidade de uma constituinte. Reformas constitucionais, reformas eleitorais necessárias poderiam, como já ocorreu no passado, serem aqui votadas rápida e celeremente pelo Congresso Nacional, se houvesse o real empenho do governo federal. Não houve durante 10 anos. Para o líder do PT, as manifestações em todo o país justificam a consulta popular. Todos os partidos sabem que nós estamos numa situação que ninguém aguenta mais. É a hora de se ter uma grande mudança. E esse modelo do plebiscito com o Congresso Constituinte é uma oportunidade de estarmos em sintonia com o povo. Este especialista em direito constitucional reconhece a necessidade da reforma política, mas questiona a convocação de uma Assembleia Constituinte. Toda a literatura do direito constitucional, ela prevê a Constituinte quando há uma ruptura institucional gravíssima no país. Quando há uma revolução, quando há um golpe de Estado, né? Quando as instituições não acompanham mais a dinâmica de funcionamento da sociedade. Não é isso que a gente está vivenciando. Convocar plebiscito é atribuição exclusiva do Congresso Nacional, mas o Poder Executivo vai apresentar uma sugestão para que a consulta popular ocorra ainda este ano. São 2 datas previstas, 7 de setembro ou 15 de novembro. Em 2011, o Senado criou uma comissão especial para discutir a reforma política. Das 11 propostas apresentadas, 2 foram aprovadas e enviadas à Câmara dos Deputados. A primeira proíbe a transferência de domicílio eleitoral de prefeitos e vice-prefeitos durante o mandato. E a segunda prevê a cláusula de desempenho partidário nas eleições. Ainda aguarda votação no plenário do Senado a proposta que muda a data de posse de prefeitos, governadores e presidente, a unificação das eleições para todos os cargos, o financiamento público de campanha e o fim das coligações na escolha de vereadores e deputados. Nós temos que tirar o dinheiro como o principal componente nas disputas eleitorais. Nós temos que acabar com os partidos cartoriais. Nós temos que inovar, criar possibilidade de candidaturas avulsas, para que a sociedade tenha canais de participação. O Brasil é um país completamente diferente de outros do mundo inteiro. E, nesse aspecto, tem que fazer uma reforma política radical e inovadora. Nesta tarde, a presidente Dilma Rousseff marcou uma série de reuniões para discutir a realização do plebiscito que pode autorizar uma Assembleia Nacional Constituinte sobre a reforma política. Estão previstas conversas com os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, e do Senado, Renan Calheiros. E o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu agora há pouco no Senado o plebiscito sugerido pela presidente Dilma Rousseff. Neste momento, Renan Calheiros está reunido com líderes partidários na presidência. A repórter Mariana Abreu tem mais informações. Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Silvânia. Desde o meio-dia, o presidente Renan Calheiros está reunido com pelo menos 10 senadores do governo e da oposição. Aqui do lado de fora da presidência, a imprensa aguarda o fim da reunião. Os senadores estão elaborando uma série de propostas para dar uma resposta às manifestações que têm vindo da rua, assim como fez a presidente Dilma Rousseff, quando ontem anunciou os 5 pactos nacionais para atender às manifestações desses brasileiros e os anunciou durante a reunião com governadores e prefeitos. Quem passou por aqui foi o advogado Luiz Roberto Barroso, que amanhã assume como ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele veio trazer o convite de posse para o presidente Renan Calheiros.
Barroso destacou a importância da realização agora de uma reforma política para baratear os custos das eleições e aproximar o povo da política. O futuro ministro do Supremo defendeu a realização de um plebiscito, como proposto ontem pela presidente Dilma Rousseff, para que a população decida se é a favor ou contra a reforma política. Juridicamente, eu acho que tanto o plebiscito, se o Congresso o convocar por emenda constitucional, como uma delegação a uma constituinte exclusiva e limitada com parâmetros dados pelo próprio Congresso, se a população, a soberania popular, chancelar esta opção, também é legítimo. Não é o meu papel fazer comentários de natureza política sobre conveniências políticas em geral. O que eu posso dizer, penso que expressando um sentimento geral da nacionalidade, é que o país precisa urgentemente, eu quase diria desesperadamente, de uma reforma política. E, portanto, se nós pudermos aproveitar esse momento e esta energia contestatória relevante para conduzir uma reforma política, eu acho que nós teremos transformado um limão numa limonada. O Tribunal de Contas da União promove nesta terça-feira um seminário para debater a Lei de Licitações, que completou 20 anos no dia 21 de junho. No Senado, uma comissão de senadores já estuda a modernização da lei e deve entregar uma proposta de reforma no segundo semestre. Como representante do Poder Legislativo, o presidente Renan Calheiros destacou que tramitam no Congresso centenas de propostas para alterar a Lei de Licitações e Contratos, a 8666 de 1993. Na Câmara são 518 e no Senado 157. Ao defender a urgência de atualização da lei, Renan Calheiros disse que a comissão criada no Senado é fundamental para consolidar todas as propostas em discussão no Congresso. A comissão, presidida pelo senador Vital do Rego, foi instalada dia 13 de junho e tem até 2 meses prorrogáveis por mais 2 para apresentar um projeto único que modernize a lei em vigor. A lei, como todos sabem, é uma colcha de retalhos que não tem mais capacidade de contemplar todas as nossas novas necessidades. Tendo tudo isso em mente, foi que estabelecemos como uma das prioridades para a atual gestão da presidência do Senado Federal a atualização da Lei 8666, mais conhecida como Lei das Licitações. Ela já não atende mais às demandas do nosso crescimento e desenvolvimento, tampouco às necessidades de, como já frisei, de dar transparência aos atos governamentais. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que dá incentivos para o transporte urbano e pode reduzir em até 15% o preço das passagens. A matéria passa por outra votação em turno suplementar na reunião da semana que vem. O relator do projeto, o senador Lindbergh Farias, explicou que o regime de incentivos para o transporte público depende da adesão de estados e municípios. Muita gente tem falado, puxa, vocês não podem legislar sobre tributos estaduais, nós não estamos querendo fazer isso, não é essa a nossa pretensão. Na verdade, você cria um regime de adesão. Pela proposta, a União vai isentar do PIS, PASEP e da COFINS o óleo diesel, a energia elétrica e os bens de capital do setor de transportes, como veículos e pneus. Se quiserem aderir ao regime, os estados devem zerar o ICMS e as prefeituras o ISS. Os municípios vão ser obrigados a fazer licitações para o transporte público e a criar o bilhete único ou um sistema integrado. Também precisam instalar conselhos de transporte com a participação da sociedade. As empresas vão se beneficiar com a redução da contribuição patronal do INSS de 2% para 0,5%. Em contrapartida, ficam sujeitas à realização de laudos técnicos para avaliar o preço justo da passagem. Lindbergh Farias acatou emendas que aumentam a transparência do sistema e o controle da sociedade sobre o custo do transporte. 1. Exigir a contratação de auditoria externa para municípios com mais de 500 mil habitantes para auxiliar na elaboração de laudo para cálculo de tarifa. 2. Garantir a publicação na internet do laudo de cálculo das tarifas e dos relatórios e demonstrativos de autoria
na internet. 3. Garantir a aplicação da Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, de 2011, às informações detidas por empresas de transporte coletivo em razão de existência de contrato de concessão com o poder público. Vários senadores pediram o adiamento da votação para apresentar outras emendas, mas o relator do projeto propôs um acordo que foi aceito pelos membros da comissão. A matéria foi aprovada e, como precisa ser votada em segundo turno na próxima semana, ficou garantido o prazo para que sejam feitas novas mudanças no texto. O senador Francisco Dornelles disse que o projeto precisa de alterações, porque fere outras leis que regulam o sistema tributário. Existe uma lei complementar que diz que a alíquota do ISS não pode ser menor que 2. De modo que ela não pode botar uma alíquota zero antes de revogar essa lei complementar. Segundo, os estados comprometer-se-ão a conceder às empresas de transporte subsídio ou restituição direta de valor equivalente ao ICMS. É uma isenção que só pode ser dada no contexto do CONFAS. Qual é o encaminhamento que eu queria dar, dado a profundidade da intervenção de Vossa Excelência? Juntarmos aqui a equipe, o relator da Câmara, que está aqui, deputado Zaratini, depois de aprovado nesse dia de hoje, para um exame minucioso, ponto a ponto, com Vossa Excelência. E a gente trazer o debate aqui na próxima terça-feira. A Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle aprovou a realização de um ciclo de debates sobre temas presentes nas mobilizações realizadas em todo o país nos últimos dias. O primeiro deles seria a mobilidade urbana. Os senadores Jorge Viana e Vanessa Graziotin apresentaram um requerimento extra-pauta durante a reunião deliberativa da Comissão de Meio Ambiente. Eles querem uma ampla discussão sobre a mobilidade urbana, uma das principais pautas apresentadas pelos manifestantes nos protestos. Esse é um dos aspectos bem objetivo, bem direto, de nós colaborarmos ouvindo esse clamor das ruas. A gente trazer, entender como é que isso funciona, convidar alguns prefeitos que coloquem, técnicos dessa área, até empresas, porque eu acho que aí nós estaríamos fazendo um grande serviço, se nós debatêssemos aí até o final do ano mobilidade urbana aqui, para os consumidores, que são objetos dessa comissão. A Copa, ela gerou uma grande expectativa. E tem um ditado que diz que a queda é maior conforme a altura do voo. Nosso discurso é dizer que maravilha, vamos ter a Copa, assim a gente vai poder melhorar nosso porto, nosso aeroporto, melhorar a mobilidade urbana da cidade de Manaus. Olha só a expectativa que gerou. O centro da discussão, ela vem de que nós podemos sim aproveitar as lições que vieram da Copa para podermos fazer as demais obras no Brasil. Também foi aprovada a proposta do senador Cícero Lucena para a criação de uma subcomissão para fiscalizar a implantação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Mas para que o colegiado seja instalado, é necessário que uma das 4 subcomissões já em funcionamento dentro da Comissão de Meio Ambiente encerre seus trabalhos. Estamos limitados aqui na criação dessa comissão em função das demais já preenchidas pelo nosso regulamento. Mas faremos, senador Cícero, ou daremos uma olhada nas nossas comissões, ver se temos alguma que podemos já encerrar os trabalhos e criaremos essa que Vossa Excelência está pleiteando e que se comprometeu a levá-la adiante. O Senado agora termina aqui. Para você, uma boa tarde, até amanhã.